Oi, Cris, voltamos. Vamos falar agora só sobre a emenda número 106, tá certo? Oi, Pet. O pessoal que tá chegando agora, gente, eu encerrei a primeira parte do vídeo, fiz 1 hora de vídeo sobre princípios orçamentários e consegui falar sobre 10 princípios, tá? Amanhã, 6 horas, amanhã dia 14, 6 horas, eu vou falar sobre os outros últimos princípios, né? Acho que faltam mais 8 ou 9 princípios, tá? Então amanhã, 6 horas, de novo, live de orçamento, eu vou terminar o assunto de princípios orçamentários e eu só abri uma nova chamada de ao vivo porque eu quero falar sobre a emenda constitucional número 106 num vídeo separado, para quando eu for publicar no YouTube ficar bonitinho, tá? Essa emenda número 106, gente, ela foi publicada recentemente. Ela afeta o estudo de AFO. E por incrível que pareça, eu até falei no outro vídeo aqui, geralmente quando publicam uma emenda que mexe com orçamento, eu já tenho uma aula agendada aqui de live, ou uma aula marcada para dar no curso presencial sobre o assunto. Então, eu não tenho nem como esquecer. Tipo, eu entrando na sala já lembrando da novidade. Aconteceu a mesma coisa com a emenda constitucional número 100, quando foi publicada, né, aquele aumento do orçamento impositivo para emenda de bancada. Eu lembro que publicou num dia, no outro dia eu tinha aula de ciclo orçamentário para dar aqui em Salvador, numa turma presencial da Receita Federal. Então, já entrei já falando assim, gente, pega o capítulo 4 aí, já rasga a página tal, rasga, picota tudo, que mudou um monte de coisa. Então, é isso, né? Foi isso, é alteração toda hora. Foi-se o tempo que o que mudava era só administrativo e constitucional. Quem estuda orçamento tá vendo que, né, a evolução legislativa aí, gente, tá comendo de esmola, como a gente diz. Então, deixa eu só falar com o pessoal que chegou. Raquel voltou, né? Cris, tô fazendo a chamada, viu, Cris? David, menino. David, daqui um dia não erra mais nada de orçamento, né? Tá todo dia aqui vendo minhas lives. Cabelinho na régua. Tu é que pensa, menino. Tu é que pensa. Mas vai ficar. Dinei, Diógenes, George, Alessandra, Jefferson Hawks. Um nome desse, meu filho, é moral, viu? Lili, Francas e Lívio. Vamos lá falar sobre a emenda número 106? Gente, seguinte. Falando sério, tá? Emenda constitucional número 106, ela começou a ser votada lá em meados de abril. Essa votação começou no Senado. Como vocês sabem lá, quem estuda artigo 5º da Constituição Federal, todo mundo sabe. Artigo 5º da Constituição Federal, vocês sabem, tem que saber indo e voltando, né? Então lá no parágrafo do artigo 5º fala do quórum de aprovação de emenda constitucional. Então a emenda constitucional ela tem que passar pelas duas casas, tem aquele quórum de 3/5, tem que passar tantas vezes para poder ser aprovada, tá certo? Então é um quórum diferenciado, ou seja, aquelas proposições legislativas que passam pelas duas casas, 2 vezes, com aprovação de 3/5, vão ter status constitucional, emenda constitucional. Então é por isso que o seu trâmite é mais trabalhoso, é um assunto mais sério, porque o texto, quando é publicado, gente, ele vale como se tivesse sido publicado lá em 88, como se tivesse nascido com a Constituição. Então, a emenda constitucional número 106, ela começou no final de abril, passou pela Câmara, ou pelo Senado inicialmente, e teve a votação encerrada agora no último dia 7, pelo Senado. Então, já foi aprovada, já está publicada, já foi promulgada, já está valendo, tá? Então, essa emenda constitucional, gente, diz respeito à pandemia, tá? Pandemia do Covid. Ela traz o chamado orçamento de guerra e ela fala também sobre como a administração pública vai se comportar no que diz respeito às suas obras, aos seus serviços e às suas compras nesse período de pandemia. Institui também, gente, um regime extraordinário fiscal, orçamentário e financeiro. Então, basicamente, são 3 assuntos. Ela fala sobre o orçamento de guerra. Esse orçamento de guerra mexe no nosso entendimento de AFO, porque muitas questões podem ser cobradas, principalmente CESP, dando a entender o seguinte: agora o orçamento de guerra é como se fosse uma exceção ao princípio da universalidade. Negativo, vou já explicar.
Então a emenda trata sobre o orçamento de guerra, trata sobre o regime extraordinário, o regime fiscal extraordinário que vai viger durante essa época de pandemia e fala sobre as obras, serviços e compras pela administração pública, ou seja, mexe também lá no artigo 37 da Constituição no que diz respeito às aquisições do governo. Então, vocês sabem que com certeza vai mexer lá em licitação, na Lei 8666 de 93. Pode mexer, por exemplo, nos limites. A gente pode ter limite diferenciado. Pode não, né, gente? Já tem. Então, nesse tempo de pandemia, vocês já devem saber que tem limite diferente aí concorrendo, justamente por isso. Certo? A gente está em situação de calamidade, a gente está sobre uma situação excepcional. Então, nada mais justo do que uma emenda constitucional para tornar isso um texto publicado dentro da Constituição. Por isso que ele foi reforçado, não foi simplesmente uma medida provisória, por exemplo. Emenda constitucional, tá certo? Quais são os pontos que eu quero trazer para vocês? Vamos falar primeiro sobre o orçamento de guerra. Gente, o orçamento de guerra é uma parte do orçamento público, tá? Que vai ser destinada às ações para combater o Covid, nessa pandemia. Por que pode cair alguma coisa, pode cair alguma questão, por exemplo, falando do orçamento de guerra, ser exceção ao princípio da exclusividade ou da universalidade, por exemplo? Tá? Eu estava até ontem participando da live do Giovanni Pacelli, e a gente bateu um papo sobre isso. Ele, né? A live era dele. Eu que entrei de gaiato lá, comecei a conversar com ele. Ele abriu para as dúvidas e a gente começou a conversar. O professor Sérgio Machado também, eu acho que é do Direção Concursos. Eram esses que eu lembro. Era Sérgio Machado, do Direção Concursos. Tava o Giovanni Pacelli na live dele. E eu entrei e a gente começou a justamente debater sobre isso. Sobre essa questão do orçamento de guerra, sobre essa questão de previsão plurianual de investimento. A gente trocou um papo sobre isso, tá? Se vocês quiserem depois acompanhar esse vídeo, vão lá no canal do Giovanni Pacelli. Acho que é Prof. Giovanni Pacelli. No YouTube você encontra, tá? Tá gravada. E esse bate-papo entre a gente foi pelo chat. Então o chat fica salvo lá. E ele colocava no vídeo as dúvidas, né? As participações. Aparecia lá minha carinha lá, né? Do YouTube. E o que eu escrevia, o que outro professor colocava, aparecia lá no vídeo, tá certo? Então, vamos falar sobre o orçamento de guerra. Voltando, né? O orçamento de guerra, gente, é parte do orçamento público, parte do gasto público, vai ser destinada a essas ações do Covid, para combater o Covid nesse período de pandemia. Por que ele pode ser considerado uma exceção para as bancas, embora, inicialmente, a doutrina que está começando... Não tem nem doutrina, né? Ainda, primeiro de tudo, não tem nem doutrina. Eu acho que quem está falando disso pela primeira vez foi Pacelli ontem na live e eu estou falando agora. Esse orçamento de guerra, gente, ele não vai ser computado para efeito de gestão fiscal. Ou seja, ele não vai ser computado para efeito de gasto do orçamento da União. Ele vai ser publicado na LOA, por exemplo. Gente... Quando começou a pandemia agora, o decreto de calamidade foi publicado em meados de março e abril, gente, a lei já estava publicada, a lei foi aprovada em dezembro. O orçamento já estava em execução. Óbvio, gente, que a gente tem que arranjar uma maneira de incluir gastos, porque dinheiro não nasce. Então a gente vai ter que arranjar uma maneira de incluir determinados gastos para combater a pandemia, para combater o Covid. Então essa emenda constitucional veio para, vamos acabar com essa história de quebra-galho, de estar abrindo crédito extraordinário. Vamos logo constitucionalizar esse assunto para dar brecha para a gente criar esse chamado orçamento de guerra. Então esse orçamento de guerra, gente, ele não é computado para efeito do que faz ou não parte para a gestão fiscal do orçamento da União, tá? Estou retirando isso, gente, do entendimento da própria comissão que fez a elaboração dessa proposta de emenda. Tá? Estou até com o site aqui aberto para mostrar como eles colocaram isso no site deles, tá? No site do Senado. Olha como eles trouxeram. Em sessão solene, na última quinta-feira, dia 7, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que instituiu o chamado orçamento de guerra, que é isso que eu falei para vocês. A emenda facilita os gastos do governo federal no combate à pandemia do coronavírus.
Aí, olha, esse aqui é o segredo, gente. Tem que levar isso para a prova, porque vai ser questão CESP nas próximas provas. Vai cair no TCU, pode ter certeza. Pois separa os gastos com a pandemia do orçamento geral da União. Ou seja, o orçamento geral da União, gente, continua com aquela divisão que tem o artigo 165, parágrafo 5º da Constituição. A gente continua tendo o orçamento fiscal, a gente continua tendo o orçamento da Seguridade Social e a gente continua tendo o orçamento de investimento. Esses formam os gastos da União. Esse orçamento de guerra, ele vem separado com os gastos da União. Ou seja, esse orçamento de guerra, para efeito de combate ao Covid-19, ele não vai influir, ele não vai interferir no teto de limite de despesa, por exemplo, que traz a Lei de Responsabilidade Fiscal para a União. Deu para entender isso? Primeiro ponto da nossa emenda constitucional, é o chamado orçamento de guerra, novidade. Embora ele seja apartado, ou seja, embora ele seja separado dos gastos da União, publicados na Lei Orçamentária Anual, ele não configura exceção ao princípio da exclusividade, ele não configura exceção ao princípio da universalidade. Por que eu fiquei com medo? E como foi que justamente o Pacelli falou isso na live dele ontem? E o professor Sérgio Machado, os três concordaram com esse mesmo entendimento. O fato de esses gastos com a pandemia, que agora tem status constitucional, chamado orçamento de guerra, o fato de eles estarem separados dos gastos da União, isso não quer dizer que isso é exceção ao princípio da universalidade, que isso é exceção ao princípio da exclusividade. Não. O princípio da universalidade, gente, ainda está mantido. A lei do orçamento continua tendo todas as receitas e todas as despesas. O orçamento de guerra, gente, não deixa de ser uma despesa do governo. A diferença era que ele não estava previsto inicialmente na Lei Orçamentária Anual quando foi publicada em dezembro. É só essa a diferença, mas não deixa de ser uma despesa. Tá? E olha a importância desse orçamento de guerra. Foi preciso uma emenda constitucional ser publicada para isso. Tá certo? Lá vai começar a virar a câmera de novo, né? Sobre orçamento de guerra, é isso. Eu separei também 3 artigos que incidem diretamente na nossa disciplina. Gente, alguma dúvida sobre orçamento de guerra antes de passar? Magno, tava na primeira live, Magno, terminei desse instante. Fiz uma de 6 às 7, agora eu tô fazendo outra, tá? Não senti falta lá, não lembro de ter você lá. Alguma dúvida? Taca o dedo no coração aí. No coração, né, gente? Não taca o dedo no professor, não. Taca o dedo no coração aí pra ficar bonitinho. João Paulo, Viana, Alisson. Irístida, meu filho, meu sonho. Eu termino a aula de princípios, tá? Gente, sobre orçamento de guerra ninguém tem dúvida, vamos continuar. Qual é o outro ponto da emenda constitucional que eu comentei no início da live, mas que não diz respeito ao orçamento? Processo de obras, serviços e compras. Isso aí, gente, vai alterar, né, ser alterado lá no direito administrativo, não é objeto da nossa aula. Então, o que faz parte de orçamento é orçamento de guerra, que eu acabei de falar. Falei que ele não é exceção ao princípio da exclusividade nem da universalidade e nem tampouco da unidade. A gente não tem a LOA e o orçamento de guerra, não.
A gente tem uma LOA que foi publicada em dezembro, o orçamento está em execução e agora a gente tem um apontem com Giovanni Pacelli, então tô seguindo a ideia a mesma linha de raciocínio dele. A gente entrou, né, meio que no acordo, ninguém mexeu ninguém apertou a mente de ninguém. Então tá todo mundo na mesma linha, então é um assunto muito novo. Não tem questão, não tem doutrina, é isso mesmo. Foi publicado esses dias, eu já tô trazendo para vocês, tá? A segunda parte não diz respeito à nossa disciplina, que é obras, serviços e compras, e vamos para a última parte, que eu vou trazer 3 artigos para vocês que alteram a nossa disciplina no que diz respeito à LRF, a bendita Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá, gente? LMLJ, toda vida tem que soletrar, né? Porque a pessoa que bota o nome desse, gente, é para ninguém falar. LMLJ concurso. Não tava na primeira live, viu? Eu sei. Cheguei com a cara mais lisa, nem arde. Né? Então, o terceiro ponto, eu vou trazer os 3 artigos que eu quero que vocês anotem aí, tá? Pega um papelzinho logo, puxa aí, vai, anota. Quem tiver com o PDF aberto, puxa um balãozinho daquele e escreve. Quais são os artigos da emenda constitucional número 106 que mexem com a nossa disciplina e que alteram o entendimento que a gente tem que ter com as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejam, não é a primeira vez que uma emenda mexe com a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Não é nem que ela altera o artigo de cara, é que ela flexibiliza. Falei sobre isso quando foi publicado o decreto de calamidade pública, porque durante o decreto de calamidade pública, por exemplo, os prazos para atingimento, para se voltar o limite de gasto com o pessoal aos limites originais, ele fica suspenso, porque a gente está numa fase de calamidade. Então, já teve, com a publicação do decreto de calamidade, alguma mexeram lá. Ah, a internet está ruim, né? Desse instante caiu aqui rapidinho também e voltou. Tá? Valeu, Vitor. Então, com o decreto de calamidade, já deu uma mexida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando eu falo mexida, gente, é mexida no entendimento. Algumas situações da LRF são flexibilizadas. Não mexeu no artigo. O artigo está lá para cair do mesmo jeito. O mesmo acontece com a emenda número 106, tá? Então, primeira coisa. Quem tiver com a emenda constitucional, eu tô com ela aqui aberta, tá, gente? Vocês vão para a emenda constitucional número 106. Foi publicada no dia 7 de maio, tá? A gente tem 3 artigos que mexem no assunto de AFO. Artigo 3º, artigo 4º e artigo 5º. O artigo 3º, gente, ele diz basicamente o seguinte. Quem estuda a LRF e quem viu as minhas lives de LRF, eu acho que a minha terceira aula de Lei de Responsabilidade Fiscal, eu falei, foi um bloco só chamado Geração de Despesa, Renúncia de Receita e Despesa Obrigatória de Caráter Continuado, as DOCs. Eu fiz uma live só sobre isso. Se você for lá no meu canal do YouTube, você procura lá os vídeos, né? Minhas lives estão todas na ordem. Então você pega lá os meus vídeos de LRF, que vai ter lá LRF, parênteses, renúncia de receita, geração de despesa e DOC, despesa obrigatória de caráter continuado. O artigo 3º da emenda constitucional número 106 na íntegra e vou explicar para vocês. Artigo 3º, ó. Desde que não implique despesa permanente, olha o que ele já está dizendo. Isso é o texto da emenda, tá? Desde que não implique em despesa permanente, ou seja, uma despesa recorrente do governo, uma despesa de caráter continuada do governo, que é o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo, com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, ou seja, todos os gastos de governo, ou seja, toda a geração de despesa durante essa situação de pandemia, ficam dispensadas das observâncias das limitações legais quanto à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental. Ou seja,
Quais foram as regras que eu expliquei para vocês para se gerar uma despesa? A gente tem que ter estimativa do impacto orçamentário e financeiro no ano que vai entrar em vigor e nos próximos 2 exercícios. A gente tem que ter também uma declaração do ordenador de despesa que aquela despesa é adequada à LOA e compatível com o PPA e com a LDO. Essas são as regras da LRF no que diz respeito à geração de despesa. O que a emenda constitucional número 106 está dizendo no seu artigo 3º é que os gastos voltados para o combate à Covid durante essa situação de pandemia não precisam observar essas limitações para se criar uma despesa, ou seja, os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles ficam afastados. É uma flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal durante o período da pandemia. Deu para entender aí o artigo 3º da emenda constitucional número 106? Alguma dúvida? Gente, eu mastiguei. Eu fiz uma papa para vocês, né? Eu fui no artigo, expliquei a situação no real e ainda falei do artigo 14, 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Alguma dúvida? Gente, o que eu falei aqui para geração de despesa na época de pandemia vale também para renúncia de receita, tá? Ou seja, os requisitos para se cumprir uma renúncia de receita, eles ficam afastados, flexibilizados no que diz respeito aos gastos com a Covid durante esse período de pandemia. Então, as regras para se gerar uma despesa e para fazer renúncia de receita ficam afastados. Rai Máximo tá pedindo para repetir. Ó, começou a costura no nariz, né? Vamos lá. Rai, é o seguinte. Para se gerar uma despesa, a gente segue os artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quando o governo quer criar, expandir um novo gasto que vai gerar aumento de despesa, ele tem que seguir alguns requisitos. Primeiro requisito: o governo tem que fazer uma estimativa do impacto que aquele gasto vai gerar no ano que começa a despesa e nos 2 seguintes. Dizendo que os gastos com a Covid no período da pandemia de regime extraordinário não precisam obedecer às limitações legais e infraconstitucionais, ou seja, as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal ficam meio que flexibilizadas em decorrência da situação de calamidade que a gente está vivendo, tá certo? Deu para entender? Artigo 3º já foi. Artigo 4º, gente, muito importante. Isso aqui vai ser questão de prova certa. Olha o que é que o artigo 4º diz. Será dispensada, artigo 4º da emenda constitucional número 106. Gente, olha a importância desse orçamento de guerra ter sido publicado por meio de emenda constitucional. O artigo 4º, gente, ele diz, olha o que é que ele diz. Fica dispensado do cumprimento da regra de ouro. Gente, a regra de ouro, para quem estuda orçamento, sabe que é um dos pilares para a gestão fiscal. A regra de ouro diz o seguinte: o governo não pode fazer endividamento, ou seja, o governo não pode pegar uma operação de crédito com valor superior aos seus gastos com despesa de capital. Eu não posso, ou seja, a regra, eu não posso fazer endividamento com operação de crédito para custear despesa corrente. Tá? A regra é essa. A própria Constituição dá exceção, né? Ressalvados os créditos suplementares e especiais, e tem que ser aprovado por maioria absoluta.
quórum qualificado. O que o artigo 4º está dizendo é que fica dispensada durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública, ou seja, no ano de 2020, em março, começou a situação de calamidade pública. Então, durante todo o ano de 2020, fica dispensado o governo federal de observar o inciso 3 do artigo 167 da Constituição Federal. Ou seja, é o governo já o quê? Livrando a sua barra. Não só a partir do momento da publicação da emenda. Vejam que ele está dizendo durante todo o exercício. Ou seja, se o governo federal já descumpriu a regra de ouro lá no começo do ano, ele está respaldado agora por causa dessa emenda. Tá certo? Deu para entender? Gente, então regra de ouro, ela tá com a sua... Ele está com o seu cumprimento flexibilizado mediante o artigo 4º da emenda constitucional. Por isso, gente, que tinha que ser uma emenda. Como é que podia o governo federal, por exemplo, publicar uma medida provisória com esse artigo? Gente, é inconstitucional. Como é que uma medida provisória vai revogar o texto constitucional? Não pode. Hierarquia das leis, né? Hierarquia constitucional. Não pode a legislação infraconstitucional alterar o texto constitucional. Então, por isso que foi emenda constitucional. Foi publicado com status de texto constitucional. Ou seja, segundo ponto da nossa emenda, artigo 4º, flexibiliza as regras para não atingimento, né, para a gente não precisar atingir, não precisar seguir à risca a regra de ouro. Ou seja, resumo da obra. Eu posso pegar a operação de crédito com valor superior às despesas de capital, por exemplo. Investimento, tá? Não precisa cumprir a regra de ouro. Lembrando que regra de ouro é o atendimento do princípio do equilíbrio em sentido material. Vou falar isso na próxima aula, tá? E para fechar a nossa aula, né, essa explicação sobre a emenda constitucional número 106, a gente vai para o artigo 5º. Vou ler para vocês. Artigo 5º. Artigo 5º e 6º, tá, gente? Artigo 5º e 6º, eles dizem respeito a endividamento e operação de crédito. A gente falou no 4º que o governo não precisa cumprir a regra de ouro durante todo o ano de 2020, que é o ano da calamidade pública. E o artigo 5º e 6º, eles reforçam o entendimento no que diz respeito à operação de crédito. Porque se você pegar o artigo 29, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, você vai ver que o refinanciamento, né, se você pegar uma operação de crédito para fazer refinanciamento da dívida, esse valor dessa operação de crédito somado com as operações de crédito que estão vinculadas a esse financiamento da dívida e a atualização monetária. Ou seja, a lei de responsabilidade. Eu acho que travou aqui rapidinho, foi a internet. Voltou aí? Só confirme aí para eu saber. Tá tudo ok? Voltou, eu acho, né? Tá, né, Cris? A Cris é meu termômetro, adoro. Então, voltando. Artigo 29, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o valor que você vai fazer para refinanciamento da dívida mobiliária não pode exceder ao montante do principal da dívida acrescentada à atualização monetária. Gente, atualização monetária é uma coisa. Juros em cima da dívida é outra coisa. O artigo 6º da Emenda Constitucional número 106, ele diz que os gastos com operação de crédito durante o período de pandemia podem ser utilizados também para pagamento de juros e encargos. Ou seja, ele está ampliando o que diz o artigo 29, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejam, gente, que o governo publicou uma emenda para se safar das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo fez errado, gente? Não. Porque a gente está numa situação, gente, única, uma situação ímpar. A gente nunca viveu isso.
Então a gente está com uma queda de arrecadação altíssima. Os serviços estão parados. A arrecadação está baixa. O comércio está fechado. Não está tendo consumo. A população não está sem renda. Então, gente, não tem como a gente obedecer à risca todas as limitações de gestão fiscal que estão estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. E o governo não poderia simplesmente publicar uma lei alterando e revogando a LRF, sendo que essa situação vai passar, aí depois volta de novo, como é que se diz? Publica uma lei, revoga, depois revoga a que revogou. Gente, não existe. Publica uma emenda constitucional que vai flexibilizar essas regras, que vai dar um amparo maior para o governo durante a situação de pandemia. Por isso que a emenda constitucional fala desse chamado regime extraordinário fiscal, tá certo? É justamente sobre isso. Então, gente, falei sobre os 3 pontos da emenda constitucional número 106, que instituiu o orçamento de guerra, fala sobre regime de contratação, obras e serviços e fala sobre endividamento. Tá certo? Fala sobre operação de crédito, fala sobre geração de despesa. O governo não precisa mais seguir, né, na risca aqueles requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal para se gerar uma nova despesa. Alguma dúvida, gente? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar que não seja desse assunto da aula de hoje? A gente ainda tem um tempinho para as dúvidas, tá? Se for de princípio, vou continuar a aula de princípios amanhã, 6 horas. Na primeira aula, na primeira live, que foi 1 hora de vídeo, eu tenho que encerrar com 1 hora, eu falei sobre 10 princípios, tá? Falei sobre o princípio da unidade, anualidade, universalidade, exclusividade, orçamento bruto. Me ajudem. Legalidade, publicidade, não afetação, especialização, transparência. Falei sobre esses 10 princípios. Próxima aula eu começo com quantificação, equilíbrio. A gente vai falar bastante sobre equilíbrio, tá certo? Porque a gente tem que falar sobre equilíbrio formal e equilíbrio material. Alguma dúvida? Podemos encerrar. Lembrando que essas lives estão ficando salvas no meu Instagram. Fica durante um dia, né? E logo em seguida, no final da noite, eu já publico no meu canal do YouTube, tá? É só colocar lá, Professor Leandro Ravielli, que você acha todos esses vídeos das minhas aulas que eu já publiquei lá. E esses meus vídeos das lives estão todas publicadas também lá no YouTube, tá? Sérgio Maia, meu filho! Menino, só lembro da época que a gente se matava no banco, tu lembra? O auge, né? Era a gente dia e noite naqueles grupos de banco estudando feito bicho. Ou época boa. A primeira parte do vídeo de hoje, assim que eu encerrei, ele perguntou se eu não queria salvar no meu IGTV. Então, automaticamente, ele já foi pro IGTV também, tá? Então, eu acho que lá fica por um período maior, não sei. Mas, de qualquer forma, por segurança, eu coloco no YouTube. Sérgio, dos grupos. Que a gente estudava, parecia uns cão. Gente, eu digo pra todo mundo. Quem quer estudar a longo prazo, a curto prazo... Gente, eu acho que todo mundo deveria estudar pra banco um dia. Que eu acho que é tipo assim, um estágio de concurseiro. Gente, porque a gente apanha, viu? Gente, é muita coisa. Gente, eu aprendi muito na época que eu estudava pra concurso de banco. Nossa. Não tô dizendo que é um concurso que você tem que fazer primeiro, não. Eu tô dizendo, gente, que... Gente, é difícil, é complicado, São assuntos bem, né? Totalmente diferentes. Não cai aqueles direitos que todo mundo tá cansado de estudar. É dose. A gente apanhou muito, Sérgio. Então, sem dúvidas, podemos encerrar, então. Vou colocar no YouTube, tá? Então, vamos lá. Tchau, galera. Obrigado pela presença de vocês. Quem ficou aí até o fim. Quem começou na live passada e ainda continuou nessa. Quem tá chegando agora, obrigado também pela participação. Se tiver alguma dúvida, a gente sabe, né? Essas atualizações da emenda constitucional número 106 não estão no material ainda, né? Estou ainda fazendo esquema, tá? Vou fazer um esquema bem direitinho para colocar dentro do capítulo de princípios
e para colocar o mesmo esquema dentro do capítulo 2 de instrumento de orçamento, tá? Então, quem tem o meu drive, o material vai ser atualizado ainda essa semana. Vou publicar amanhã um mapa mental, um esquema, resumindo essas alterações. Mas dentro do PDF lá, eu estou arranjando uma maneira, fazendo um esquema bonitinho para colocar lá no material. Mas não se preocupem que no máximo outra semana você já vai lá no Google Drive, baixa de novo as aulas dos capítulos 2 e 3. Princípio e instrumentos de planejamento, tá certo, Rai? Quem tem meu material do Google Drive, né? Quem compra meu curso em PDF, é só ficar acompanhando a data de atualização que eu publiquei. Ou seja, o capítulo 2 e 3, quando ele for publicado de novo, vai ter lá a data, né? Vai ter uma data lá, 16 de maio de 2020. Ou seja, aquele material foi atualizado naquela data. Já que eu tô falando do Drive, vou falar do meu curso, tá? Quem ainda não adquiriu meu curso, meu material, meu curso completo em PDF, entre em contato comigo pelo Instagram, pelo e-mail, fala aí no direct que a gente conversa, tá? O material custa R$50, você faz o pagamento e recebe o material compartilhado via Google Drive. É uma pasta que tem os 17 capítulos, ou seja, são todos os assuntos que podem cair no edital de AFO, separado em 17 capítulos, conforme os editais separam, tá? Tem também uma pasta de provas comentadas separadas por bancas, que eu estou comentando desde 2017, tá? Então é uma pasta que já tem o quê? Mais de 200 provas comentadas, a maioria CESP e FCC, tá? Tem uma pasta com mapas mentais avulsos, ou seja, todos os esquemas e os mapas mentais que estão dentro do PDF, eu também disponibilizo como imagem separada, tá? Tem toda a legislação orçamentária, então é um material bem completo, tá? Para quem gosta de PDF, quiser adquirir, fala comigo aí, tá bom? Então, beijo. Até amanhã, 5 horas, a gente se vê. 6 horas, tá? Amanhã, 6 horas, a gente continua a aula sobre princípios e fala sobre a emenda de novo, porque a gente vai ter que falar sobre equilíbrio, tá bom? Princípio do equilíbrio. Beijo, até amanhã. Tchau.